tarde, turminha. Tudo bem? Hoje teremos uma aula de história, perdão. Nós vamos falar a respeito dos primeiros habitantes do Brasil. Até poucos anos atrás, muitos consideravam a história do Brasil a partir da chegada dos portugueses aqui, nas nossas terras, no litoral, que atualmente é o estado da Bahia, que foi em 1500. Mas atualmente sabemos que o Brasil possuía muitos habitantes que aqui já viviam bem antes da chegada dos portugueses. E esse período ficou conhecido como pré-história brasileira. Então, antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, já haviam habitantes aqui. Porque os portugueses chegaram em 1500, lá onde hoje é o estado da Bahia, o litoral da Bahia. Então, antes disso, ficou conhecido como pré-história brasileira. Certinho, turminha? Aqui vocês podem estar vendo o desembarque de Cabral em Porto Seguro, de Oscar Pereira da Silva. E está em exposição no Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. É um quadro que ele fez com a chegada dos portugueses aqui em 1500. Virando a página, nós vamos falar, olha lá, esses primeiros habitantes do Brasil provavelmente viviam só de caça e de coleta de frutas. Eles mudavam de um lugar para o outro constantemente, eles não ficavam num lugar só. Eles sempre iam mudando de um lugar para o outro para ter condições de vida melhores. Isso, e sendo assim, eles receberam o nome de nômades. Nômades por quê? Porque é aquele que ele não fixa a moradia num lugar só. Ele vive constantemente mudando de lugar para ter uma vida melhor, uma condição de vida melhor, que tenha caça e frutas para eles. Então, e eles receberam o nome de índios porque os portugueses, ao chegarem no Brasil, eles acreditavam ter chegado nas Índias. Então, por isso que esses nômades receberam o nome de índios. Por quê? Porque eles pensavam que tinham chegado às Índias. Então, ficou o nome aí, aquela população, então colocou o nome de índios. Mas eram os nômades, certinho? Pois era o destino que a esquadra de Cabral pretendia chegar ao sair de Portugal. Então, Cabral não queria chegar ao Brasil, ele queria chegar às Índias. Mas ao desembarcar das caravelas, os portugueses tiveram uma grande surpresa. Viram que já existiam moradores nas terras. E de acordo com os relatos da carta de Pero Vaz de Caminha, foi um encontro pacífico, embora de estranhamento, né? Eles começaram a se estranhar assim, né? Em função da grande diferença cultural entre os dois povos. Naquele momento, eles procuraram se comunicar por meio de troca de sinais e presentes. Então, os índios davam presentes, os portugueses retribuíam por sinais, certinho? Olha lá, o primeiro contato com os indígenas. Cabral recebeu alguns indígenas em sua caravela. Eles apontaram os objetos de prata e ouro que estavam lá, o que fez com que os portugueses pensassem que houvessem esses metais preciosos naquela terra. Então, como eles apontaram, eles devem ter achado bonito o ouro e a prata, mas Cabral pensou que havia ouro e prata na terra. Ele pensou outra coisa. Nesse contato, os portugueses ofereceram água aos indígenas, que tomaram e cuspiram, pois era água velha e tinha gosto muito diferente da água pura e fresca que eles estavam acostumados a beber. Porque os portugueses, eles trouxeram a água lá de Portugal, então essa água foi ficando velha com sabor diferente. E os índios já estavam acostumados a beber água fresca, né, e pura, então tinha um gosto diferente. Só que eles beberam a água dos portugueses, eles cuspiram ela. Nesse ponto, os indígenas também não quiseram o vinho e a comida oferecida pelos portugueses, porque eles não estavam acostumados
a beber e comer aquilo. Então, eles recusaram. Aqui nós temos outra pintura, uma obra de pintura, também que está no acervo do Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, de Oscar Pereira da Silva. É os índios a bordo da nau Capitânia de Cabral, é o nome. Aqui, ó, essa daqui. Olha lá, os índios e os portugueses. Esse primeiro contato foi um verdadeiro choque de culturas. Os portugueses estranharam muito o fato de os indígenas andarem nus e estes, por sua vez, estranharam as vestimentas e as barbas e as caravelas dos portugueses. Então, eram costumes diferentes. Os índios andavam nu, né, com as suas pinturas pelo corpo, seus colares, e os portugueses já com suas vestes, suas roupas, né, barbas, e os índios não estavam acostumados. Então, isso foi um choque, foi um choque de culturas, né? Bateu uma cultura. Um anda nu e o outro anda com roupa. Um não tem barba, o outro tem barba. Então, isso daí foi um choque cultural. Aí, no exercício da página 239, vamos explorar o uso da imagem como documento histórico. Observe a representação de uma pintura agora e responda ao que se pede. Quem é o autor dessa obra? Tá o nome aqui, ó. O nome vai estar aqui debaixo, o autor dessa obra. Quem é? Qual o título da obra? Também tem o título da obra aqui, nesse coisa. Quem são as pessoas retratadas? Também tem aqui. Quem que são? Quem que andava nu? E qual costume indígena a obra mostra? Também tá mostrando. E aqui nessa obra, ó, Família Indígena Botucudôs, de John Moritz Rugendas, no domínio público. Certinho, pessoal? Virando a folha, sabendo que os povos indígenas habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, o uso da expressão descobrimento do Brasil é adequado? E explique a sua resposta. Por que que não é adequado? Quando os portugueses chegaram aqui, foram eles que descobriram o Brasil? Não, né? Por quê? Porque já haviam índios morando aqui há muito tempo, né? Então, tá sim a resposta. A tia já acabou dando a resposta. E no número 3, marque a alternativa correta. Por que os primeiros habitantes do Brasil foram chamados de índios? Tia falou bastante. A, porque eles tinham vindo das Índias? B, porque os portugueses acreditavam que tinham chegado às Índias? C, porque os nativos assim se dominavam? Ou D, porque eles falavam outra língua? Então, pessoal, por hoje foi isso. Nós falamos um pouquinho a respeito dos primeiros habitantes do Brasil, que não foram os portugueses, foram os índios. Mas eles não tinham nome de índios, eles tinham nome de nômades. Os índios, os portugueses que colocaram o nome deles de índio, pensando, porque eles saíram de Portugal com destino à Índia, e eles pensaram que tinham chego às Índias, mas não chegaram, eles chegaram no Brasil. Aí por isso que os índios têm esse nome até hoje, né? Certinho? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato com a tia, que a tia esclarece, a tia tira as dúvidas, certinho? Beijinhos e até amanhã.